A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou a Bispa Eliane, trazendo para você a 8ª aula, da teologia pastoral. Eu quero pedir perdão a vocês pela demora, mas já aconteceu alguns impedimentos. Além do recesso de fim do ano, eu tive um problema sério aqui com o programa. E eu tive, vou ser sincera com vocês, eu baixei, tentei, adaptar ele, tentei fazer pelo celular, tentei voltar a fazer pelo tablet, mas não consegui. Hoje que eu consegui resolver o problema e que eu tô conseguindo, pelo menos eu tô gravando aqui na esperança de que eu esteja conseguindo ministrar. Olha, eu já gravei essa aula aqui, vou dizer para vocês aqui umas 5 vezes e não consegui salvar ela. Então, vamos pedir a Deus que hoje, agora eu consiga, 8ª aula, já estamos quase terminando. Já quero até dizer para vocês aqui que hoje você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Esta aula vai ser dividida em 3, tá? 1, 2, 3. Aí depois nós teremos por que precisamos de uma estratégia, depois quais os objetivos deverá ter um líder espiritual, depois diretrizes, tá? Por que precisamos, e a última, uma estratégia de desenvolvimento, e encerraremos. Então, vamos estudar, mas primeiro vamos orar. Já estamos quase acabando, mais 6 aulas e a gente encerra esse estudo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por mais essa oportunidade. Seja o professor e sejamos os teus alunos. Ministra além das palavras aquilo que for de ti, que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração, e aquilo que não for, que nós possamos, meu Pai, discernir no Espírito e não colocar em prática em nossas vidas, porque sabemos que estamos estudando teologia, e teologia não é Bíblia, teologia é um estudo da Bíblia, mas a Bíblia, na sua verdadeira essência, é diferente. Então, meu Pai, que aquilo que for bom nós venhamos reter, o que não for, que venhamos descartar. Eu abençoo a todos os alunos e a minha vida, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos começar. Vamos começar aqui, teologia pastoral. Você precisa ser capaz de liderar outras pessoas. Jesus, ao retornar ao céu, deu dons aos homens. De Efésios, capítulo 4 e versículo 7. Efésios, capítulo 4 e versículo 7. Eu estou falando devagar, porque eu estou abrindo aqui na minha Bíblia para ler para você. Diz assim: Mas a graça foi dada, 4:12, versículo, 4:12, não, 4:12 é o de baixo, eu já tô aqui, tô toda emocionada que eu consegui, 4:7, isso mesmo. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, Jesus, ao tornar-se ao céu, nos deu dons, Deu dons aos homens, nos capacitando para a liderança cristã. Os princípios de regerenciamento e as técnicas da liderança não são suficientes para desempenhar a atividade cristã espiritual no ministério. É necessário que haja capacitação espiritual, dons de Cristo, dons ministeriais. Vamos falar de dons. Dons de liderança ou ministeriais. Leia Efésios 4, o 12 vai dizer: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O texto em apreço diz que esses visam o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço.
para a edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento é catartizo, quer dizer completar o caráter de alguém, sarar, tornar a juntar, equipar. Esse termo envolve preparar, treinar, equipar, e a palavra é um termo técnico para consertar ossos quebrados. Também se refere ao ato dinâmico pelo qual pessoas ou coisas são condicionadas adequadamente. Como resultado do exercício dos dons ministeriais, os crentes são equipados ou preparados para administrar os dons conforme a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, né? Vamos lá. 1 Pedro, abri segundo. 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ler o versículo 10 e 11. Cada um administre aos outros os dons que recebeu, como bons dispenseiros da uniforme graça de Deus. O versículo 11 diz: se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vamos agora para o dom de presidir ou da presidência. Vamos lá? O dom de presidir ou o dom da presidência que lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 8, vamos ver isso? Romanos, capítulo 12 e versículo 8, diz assim: ou o que exorta, use o dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, o dom de presidir ou da presidência, como lemos aí no Romanos 12, 8, também é um dom de liderança. O que preside com diligência. O termo preside, no original, deriva da sua palavra ficar de pé e perante. Estar no primeiro lugar, presidir, ficar de pé adiante da pessoa. É a ideia-chave desse dom de presidência. Refere-se a uma pessoa que motiva outra e vê a liderança cristã primeiramente no que diz respeito à pessoa e não à tarefa. No grego, proestamenos e proesteme. Agora vamos falar no Novo Testamento. No Novo Testamento, sobre presidir. No Novo Testamento, presidir refere-se ao pai de família em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5 e depois 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5 e depois versículo 12. Uma ideia inerente à palavra é de protetor. Daí veio os sentidos de assistir, ajuntar e socorrer outras pessoas. Esse texto refere-se à maneira como um homem cria seus filhos. Ele os guia, mantendo-os sob controle com toda diligência. O pai leva em conta a necessidade de disciplina, ensino e motivação apropriada pelos seus filhos.
um senso de urgência. Paulo vinculou o aspecto da liderança cristã com a qualidade da diligência ou cuidado. Romanos 12, 8. A palavra diligência ou cuidado mostram a necessidade de pressa e urgência. A pessoa que é dotada com esse dom é conhecida pela prontidão com que responde às necessidades existentes. Cuidado das pessoas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, o texto ele liga a palavra que dá a ideia da liderança ao verbo cuidar. Os líderes cristãos cuidam das pessoas. Observação. O exemplo da parábola do bom samaritano. Desejando ajudar as pessoas, na carta de Paulo a Tito, o apóstolo utiliza a expressão boas obras. Capítulo 2, versículo 7, 14 e 3, de 1 ao 8, e depois o 14 novamente. Começando por Tito, que devia aplicar-se às boas obras, envolvendo-se nessa atividade para ser o exemplo. Tal como Jesus ensinou, aquele que é primeiro entre vós, seja esse que vos sirva. Tem a capacidade de motivar as pessoas, o líder, né? Com normalidade, esse líder é motivador de outras pessoas. Ele atua partindo do desejo de ajudar outra pessoa a crescer e desenvolver-se. Sua liderança tem por alvo satisfazer as necessidades. Quando esta surge, ele reage prontamente, aprecia estabelecer metas para outras pessoas, para que elas comecem a trabalhar no Evangelho. Organiza primeiramente, por meio de pessoas. Seu tempo como líder é utilizado na maior parte para instruir as pessoas, ajudando-as a ver os seus problemas como poderiam ser mais diferentes. Observação. Proesteme, gerre, é igual presido sobre o governo, sou cuidadoso, sou atencioso, aplico-me a, etimologicamente, tomo posição em frente, assumo a direção, liderança, governo. Dom de administração. E vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. O termo grego traduzido para governar é kuberneses. Literalmente significa administração. Kuberneses é igual a governo. Direção por um piloto. Administração pastoral. O sentido dessa palavra é pilotar. Refere-se àquele que dirige um navio por meio do molinete. A palavra guiar era usada com frequência nos termos antigos para escrever o trabalho de um piloto de navio. A figura de um piloto responsável pela nave, com tudo o que transporta coisas e pessoas, ilustra a atividade de um líder cristão na obra de Deus. Ele estabelece o curso a ser seguido. Embora o piloto do navio não fosse o seu proprietário, ele era o responsável para dar o curso da embarcação. O piloto não só tinha que dar o curso da nave, mas também mantê-lo no curso. Ele impede que o nau desvie da rota, evitando vários perigos ao longo do caminho. A pessoa dotada desse dom toma decisão que afetam a direção em que seguirá o navio, ou seja, a igreja. Todas as decisões
Todas as decisões em relação à igreja deverão ser tomadas com base na palavra de Deus. Somente através da palavra de Deus será possível manter-se a igreja no curso que a levará para o porto seguro, que é o céu. A ele cabe tomar a decisão. A capacidade de tomar decisão é uma função importante na vida de quem administra. Algumas vezes isso envolve ajustar métodos, práticas, equipe e questões econômicas a fim de que se possa prosseguir. Acima de tudo, está sobre a responsabilidade daquele que são dotados com esse dom, manter o curso do alvo máximo da vida do cristão, igreja, que é a maturidade cristã. Colossenses capítulo 1, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 12. Motivação. A motivação é um tópico altamente importante na liderança cristã. A visão que as pessoas têm do sucesso e do fracasso geralmente está ligada à questão de motivação. As pessoas com naturalidade questionam as decisões dos seus líderes por haverem sido mal impressionadas pelos motivos errados de outros líderes. Há algumas áreas nas quais um líder deve ser cauteloso quanto aos seus motivos. Cuidado com o orgulho. Provérbios 6,17 menciona olhos altivos. Uma pessoa motivada pelo orgulho inclina-se mais a fazer a enfatizar a sua autoridade do que o serviço que pode prestar ao seu semelhante. Melhor líder é aquele que é dotado do coração de um servo. Ele não exibe capacidade, mas aprende a ser escravo de todos. Jesus ilustrou esse problema em Mateus 23, de 6 a 12, quando falou dos escribas e fariseus. Eles viviam em busca de harmonia e dos primeiros lugares nas cadeiras, né? Desconheciam o que significava ser, de fato, um servo. Vamos lá. Há alguns motivos básicos que explicam por que um líder se deixa levar pelo desejo de ter posição. O desejo de ser uma autoridade máxima. É difícil para as pessoas motivadas pelo desejo de posição assumir a posição de servo dos demais. Leia Marcos capítulo 10, versículo de 42 a 45. O desejo de dominar. Esse sentimento é oriundo do orgulho e não da humildade. Desejar dominar as pessoas, não levando em conta a importância de cada indivíduo. Recusa-se a aceitar diferentes opiniões. O desejo de ser admirado. Outro perigo aí, né? Um líder motivado pelo desejo de posição sente que os melhores assentos e o melhor serviço cabe àqueles investidos de alta posição. O desejo que um homem tem de que outros o respeitem é um reflexo da sua autoestima. Uma pessoa necessita ter autoestima, mas não se deixa levar pelo sentimento de grandeza. O respeito do qual um homem líder é digno deve resultar de um estilo de vida piedoso, de um caráter que corresponde a isso, e não das elevadas posições da vida. Aqui para fechar, né, que eu já vou encerrar, que encerra aqui, temos que tomar cuidado, né, porque muitos líderes hoje em dia estão querendo sentar em altar, microfone, posição, e tá esquecendo que, né, quanto mais sobe a patente, mais a posição deles descem, mais servo de todos eles se tornam. Querem holofote, querem fama, querem ser reconhecido. É igual o médico que é o DR na frente, né? Que é aquela prefixo, né? Que
que é o seu rótulo, o seu título na frente do seu nome e querem ser reconhecidos como tal, entendeu? E acham até que se alguém... Ai daquela pessoa que chama ela pelo nome. Por exemplo, um pastor, chega alguém e chamou José. Nossa, não, faltou com respeito a mim porque não me chamou de pastor. Gente, não é por aí não, viu? Vamos tomar cuidado com isso, porque isso daí, esse desejo de ser admirado, desejo de dominar, desejo de ser uma autoridade máxima, isso é oriundo da soberba, não agrada a Deus e com certeza só te diminui ainda mais no sentido de Deus poder usar a sua vida, tá? Estejamos atentos a isso e que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Deixa eu ver se eu consigo salvar agora esse estudo, tá bom? Deus abençoe. A paz.